Olá, como você está? Seja muito bem-vindo ao canal Saúde e Saber. Sintomas de ossos fracos. Você sabe o que é osteoporose? Qual a diferença entre osteoporose e osteopenia? Por que acontece a osteoporose e quais os sintomas? Ter ossos fortes é extremamente importante para a saúde. Se você tem osteopenia ou osteoporose, ou alguém da família apresenta essa condição, é muito importante levar a sério. Osteoporose, na maioria das vezes, pode ser prevenida. E olha, se não tratar corretamente, pode ter consequências gravíssimas à sua saúde. Então fique atento. Assista até o final que vou dar dicas para você ter ossos mais fortes e resistentes. Puxa a vinheta. O que é osteoporose? A palavra osteoporose significa osso poroso e a palavra já dá o significado, que você tem menos massa e dureza óssea. A osteoporose faz com que os ossos fiquem fracos e quebradiços. Só para ter uma ideia, ficam tão frágeis que uma queda ou mesmo curvar-se ou tossir pode causar uma fratura no osso. Calcula-se que cerca de 200 milhões de pessoas tenham osteoporose em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, 10 milhões de brasileiros são afetados. Muito, né? Pois é. Embora a osteoporose passe a ocorrer em ambos os sexos, as mulheres são mais afetadas. 4 vezes mais chance de desenvolver a doença, sendo que na pós-menopausa afeta 1 em 5 mulheres. Nos homens é bem mais baixo, 1 em 20 com mais de 50 anos. E é uma doença silenciosa. Muitas pessoas não sabem que tem até quebrar um osso. Por isso que saber quem está em risco e se prevenir antes que isso aconteça é muito importante. Como é o osso? O osso é um tecido vivo e em crescimento que muda ao longo da vida. Não é algo como uma pedra. Seus ossos estão em constante estado de renovação. Quando você é jovem, seu corpo produz mais osso novo do que quebra o osso velho. O pico de massa óssea é aos 30 anos. E qual a diferença entre osteoporose e osteopenia? Ambas são condições onde há perda significativa de massa óssea. Acontece fragilidade dos ossos. A diferença está no grau do problema, na intensidade. Osteopenia indica uma perda menor de massa óssea, ou seja, não atingiu os valores para ser classificada como osteoporose. Mas com o passar do tempo, essa osteopenia pode virar osteoporose. Mas se você tratar corretamente, é capaz de reverter completamente o quadro, no caso da osteopenia. E como acontece a osteoporose? Ocorre quando a criação do osso novo não acompanha a perda do osso antigo, ou seja, o corpo perde mais osso, produz muito pouco osso ou os dois. O interior do osso saudável parece uma esponja ou um favo de mel. Uma casca externa do osso duro envolve essa esponja, o chamado osso cortical. No osso com osteoporose, os buracos na esponja são maiores e em maior número, enfraquecendo o osso. As fraturas relacionadas à osteoporose ocorrem mais comumente no quadril, punho ou coluna, mas a fratura mais perigosa é a do colo do fêmur. Sabemos que, daquelas que sofrem essa fratura, 1 em cada 4 morrem dentro de 6 meses. E os que sobrevivem apresentam uma queda importante da qualidade de vida e independência.
E quais os sintomas da osteoporose? A doença geralmente se desenvolve sem nenhum sintoma ou dor e geralmente não é descoberta até que os ossos enfraquecidos causem fraturas dolorosas. Por isso tem que estar sempre atento, fazendo exames. Mas você deve ficar de olho em algumas coisas. Por exemplo, perda de altura ao longo do tempo, uma postura mais curvada ou inclinada para frente, dor nas costas causada pela fratura da vértebra. Isso acontece. Um osso que quebra mais facilmente que o esperado. Gente, a osteoporose é sério, pois quebrar um osso é uma complicação grave, especialmente em pacientes mais idosos. A fratura em pacientes mais velhos pode trazer a perda de independência, não retornando ao que esse paciente era antes da fratura. Perde saúde, aumenta o risco de trombose e começa a perder a memória e a capacidade cognitiva. Além disso, 20% dos idosos que quebram o quadril morrem dentro de um ano de complicações relacionadas ao próprio osso quebrado ou a cirurgia para recuperá-lo. Isso é muito sério. Muitos pacientes necessitam de cuidados de fisioterapia e enfermagem a longo prazo. No Brasil, a cada ano ocorre mais de 2 milhões de fraturas decorrente da osteoporose. E dessas, mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em virtude dessas fraturas. Então, fratura em idoso é algo sério, muito sério. Por isso tem que estar sempre atento aonde pisa, para não cair, ter alguma fratura, porque isso pode complicar. O que pode aumentar o risco de osteoporose? Os dois mais importantes são sexo feminino e sua idade. Quanto mais idoso, maior seu risco. Outro fator é a estrutura óssea e o peso corporal, que aquelas mulheres magrinhas e pequenas têm maior risco de ter osteoporose, porque tem menos massa óssea do que aquelas pessoas mais obesas e mais altas. A etnia, brancos e asiáticos têm mais risco de ter osteoporose. Histórico familiar, fumantes, pessoas que tiveram menopausa precoce ou mulher na pós-menopausa, onde os níveis de estrógeno caem, mas também homens que têm baixa testosterona. E também nos tratamentos para câncer de próstata e tratamentos de câncer de mama, que aceleram a perda óssea. Problemas de tireoide, tanto hipertireoidismo quanto hipotireoidismo. Se você toma corticoide ou tem problemas nas suas suprarrenais ou nas paratiroides, onde produz muito PTH, o paratormônio. Então, para saber o diagnóstico da osteoporose, precisa quebrar um osso? Não, através da densitometria óssea. Todas as mulheres com mais de 65 anos devem fazer um teste de densidade óssea, ou mais cedo se apresentarem fatores de risco para osteoporose. Já os homens magros com mais de 70 anos com fatores de risco também devem considerar fazer um teste de densidade óssea para checar seu risco. Não espere até que você tenha um osso quebrado para tomar medidas para melhorar a saúde dos seus ossos. Você pode começar em qualquer idade. Na verdade, a prevenção da osteoporose deve se iniciar na infância. Como? Tendo uma alimentação saudável, com alimentos ricos em cálcio, principalmente laticínios, leite, queijo, iogurte. Mas aqueles intolerantes à lactose, façam uma alimentação com folhas, verduras escuras, como espinafre, feijão branco, gergelim. E não só alimentação. A criança deve brincar ao ar livre, ver sol, pular, se divertir. A atividade física fortalece os ossos junto com o sol, que vai fazer com que o corpo transforme os raios solares, UVB, em vitamina D.
E você que não é criança, o que fazer para prevenir ou reverter a osteoporose? Faça exercícios físicos. O exercício regular ajuda a fortalecer os ossos ou prevenir a perda óssea. É muito importante exercitar o corpo, fazer musculação, atividades que colocam peso, força nos seus ossos, como pular, correr e exercícios de musculação, como eu falei, podem estimular as células ósseas a produzir proteínas que fortalecem a massa óssea. Isso é muito importante. Corte vícios que piorem seus ossos, como fumar e beber, refrigerantes. Estudos demonstram que exagerar no álcool compromete a saúde óssea e aumenta o risco de osteoporose. O fumo aumenta a perda da massa óssea, visto que a nicotina interrompe o processo de regeneração óssea. Coma laticínios, mas não exagere no leite. Para manter seus ossos saudáveis, você precisa incluir certos nutrientes em sua dieta. Os mais importantes são o cálcio e a vitamina D. A ingestão de cálcio é imprescindível para a renovação óssea. O ideal é 1.000 miligramas por dia, o equivalente a 4 porções de laticínios. Mas tem um estudo que mostra que exagerar no leite pode aumentar seu risco de fraturas na osteoporose. Para cada copo de leite, o risco de fratura de quadril foi de 2 a 9% maior nas mulheres. E veja que o queijo reduziu o risco de fratura e mortalidade em até 15%. Então, não tome mais de um copo de leite por dia. Mas iogurte já é outra história. Comer iogurte diariamente foi associado a um risco de 39% menor de osteoporose em mulheres e em risco de 52% menor em homens, em comparação com aqueles que não comiam iogurte. Talvez tenha a ver com o lactobacillus. Outros nutrientes que promovem a saúde óssea incluem proteínas, vitamina K2, magnésio e zinco. Tome mais sol, vitamina D. Não é só comer muito cálcio. A vitamina D também é importante, pois seu corpo necessita para absorver o cálcio. E é de graça. Seu corpo converte o UVB em vitamina D. Meça seus níveis de vitamina D no sangue. Se estiver baixo, tem que repor. Se seu médico prescreveu remédio para osteoporose, tome o remédio. Temos alguns tipos de remédio que podem melhorar a osteoporose. Os bisfosfonatos, alendronato, risendonato são os medicamentos mais prescritos para o tratamento de osteoporose. Eles ajudam a reduzir o risco de fraturas, diminuindo a taxa de perda óssea, mas tem outros também. Se seu médico prescreveu o remédio, tome o remédio. Osteoporose é algo sério, não dá para brincar. Fique atento, faça exames para saber como está a sua saúde óssea. Preste atenção na sua saúde. Saúde é coisa séria. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui e deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para saber mais sobre saúde. Muito obrigada por permanecer aqui e até breve.